E aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mátesis, e depois que eu fiz aquele vídeo sobre epistemologia, uma apresentação geral sobre aquele vídeo, o pessoal me mandou um vídeo do Alexandre Porto sobre as categorias do conhecimento humano. Eu resolvi assistir para ver, eu queria saber o que é que eu achava daquele vídeo e tal. E eu vi esse vídeo, epistemologia, as categorias do conhecimento humano, e vi também mais um lá sobre epistemologia, falando sobre empirismo, racionalismo e criticismo, E eu achei ali, o vídeo parece bem primário, mas eu não vou discutir ele em minúcias, porque isso tomaria muito tempo. Então eu vou fazer, o vídeo vai ser num tom só fazendo algumas correções conceituais ali que eu acho correções básicas para se entender algumas noções ali. E eu vou aproveitar para discutir fazer uma distinção que muita gente... Eu já vi em alguns artigos e livros de história da lógica que fazem uma equiparação entre a proposição per se nota e o juízo analítico de Kant. Eu vou falar sobre isso no final, depois que eu fazer algumas correções no vídeo do Alexandre Porto. Mas, inicialmente ali sobre a questão do Alexandre Porto, o que a gente vê em princípio é o seguinte. Me parece que, por exemplo, ele toma como ponto de partida, como se fosse um ponto de partida dado e claro, que a discussão epistemológica deve partir do contexto histórico da discussão entre racionalistas e empiristas, e que a proposta, a solução kantiana dessa discussão entre essas duas correntes epistemológicas é uma solução melhor ou até definitiva, porque ele parece comprar o pacote do kantismo completo, só misturando um pouco com o wittgensteinianismo e com o neopositivismo, principalmente com o que diz respeito à compreensão linguística desses componentes a priori e analítico. Então, a primeira coisa a primeira correção que eu faria seria a seguinte: em primeiro lugar, estabelecer como ponto de partida da discussão da epistemologia essa circunstância histórica é irrelevante, porque muito das discussões e desenvolvimento da epistemologia hoje estão para além dessa discussão. Estão para além dessa discussão, como vocês podem ter uma ideia no vídeo que eu fiz sobre epistemologia anteriormente. E, em segundo lugar, me parece uma falsificação histórica, se não uma demonstração de ignorância histórica muito grande, ao se colocar como ponto de partida o empirismo, a discussão entre empiristas e racionalistas, e as três correntes do empirismo, do racionalismo e do kantismo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, colocar isso como ponto de partida coloca de lado todo o desenvolvimento atual e também o anterior a esse período, que é, por exemplo, os desenvolvimentos epistemológicos que a gente vê ali, principalmente em Aristóteles, ali nos analíticos, nos analíticos primeiro e segundo, e nos analíticos primeiros e no analítico segundos, no analítico chamado de analíticos posteriores também, e também ali no De Anima, e algumas discussões ali nos livros da metafísica também. Ok? Então, o que a gente vê ali, por exemplo, se a gente for comparar todas as discussões epistemológicas que a gente vê em Aristóteles, e os desenvolvimentos posteriores que a gente vê na escolástica, em São Tomás de Aquino, em Duns Scotus, na escolástica tardia, com Francisco Soares, a gente vê claramente que trata-se ali de uma epistemologia muito mais desenvolvida, inclusive, que a do racionalismo e do empirismo. E eu acho que até, inclusive, que é de Kant. Então, já é uma falsificação histórica colocar essa circunstância desse debate entre empiristas, racionalistas e criticistas como ponto de partida de uma discussão epistemológica, é uma falsificação histórica. Então a gente já tem duas razões para rejeitar para rejeitar esse ponto de partida. Em primeiro, é a falta de relevância desse ponto de partida e a sua falsificação histórica. No que diz respeito às chamadas categorias do conhecimento que ele apresenta, que é basicamente as distinções que Kant faz na Crítica da Razão Pura, sobre a questão do analítico, do sintético, do a priori e do a posteriori, uma primeira correção que eu faria seria justamente quando ele fala de conhecimento analítico e sintético. Como se analítico e sintético fossem categorias epistêmicas.
E o ponto é, não são categorias epistêmicas, né? Como já ficou claro, já desde os esclarecimentos que a gente encontra ali no CRIPC, no Name and Necessity, né? A gente já vê ali claramente uma distinção clara entre categorias epistêmicas, metafísicas e semânticas, né? Analítico e sintético são, se a gente for utilizar essa terminologia do Porto, né? Elas seriam categorias semânticas e não epistêmicas. A priori e a posteriori que são categorias epistêmicas. E necessário, possível, contingente são categorias metafísicas, né? Se a gente utilizar essa terminologia de categorias do Porto. Ok? Então, conhecimento analítico e sintético não diz respeito a um âmbito, não são categorias epistêmicas, né? Mas semânticas, né? Inclusive, isso fica claro inclusive pela própria definição do Kant, né? Que a analítica é aquele juízo em que o predicado está contido no sujeito, né? Essa noção de Inhalt já é uma clara noção semântica, né? Como mostra o Alberto Koffa, se não me engano, tem um livro muito bom sobre essa tradição semântica, né? Essa tradição da semântica que vem já desde Kant. Ok? Em segundo lugar, é a vinculação do analítico com a linguagem, como se a noção de analítico estivesse diretamente ligado com a linguagem, fossem conhecimentos linguísticos. Aí ele começa a dar exemplos e isso fica claro, né? Porque ele começa a vincular verdades matemáticas e verdades lógicas com verdades linguísticas. E aí é que começa a saltar o caráter, a vinculação com o neopositivismo, né? Essa visão você encontra claramente no Ayer, né? E é uma visão completamente ingênua, né? Na discussão sobre filosofia da lógica e fundamentos da lógica, né? Achar que estruturas lógicas são linguísticas, hoje em dia não faz o menor sentido. Ok? Basta ver, quem quiser ter interesse, né? Para não ficar em tom alto de Magister Dixit, né? Vocês podem procurar aí na obra de gente como Guy Lachey, Stephen Shapiro, o próprio Oswald Chateaubriand, que é um brasileiro, tem uma obra muito boa chamada Logical Forms. Todos esses vocês vão ver que a coisa não é bem assim, né? É uma visão bastante ingênua hoje em dia a dizer que lógica é um conhecimento linguístico, né? As verdades lógicas são linguisticamente, têm uma natureza linguística. O outro ponto é dizer que vincular lógica com coerência, né? Eu acho que ele se confundiu ali. Lógica, o que ele quis dizer é com consistência, né? Consistência lógica e não coerência, ok? O segundo ponto diz respeito ao conhecimento, à caracterização que ele faz de conhecimento a priori, né? Ele diz que conhecimento a priori ele vincula o conhecimento a priori a uma reflexão interna, né? Aqui a gente poderia entender essa reflexão interna como vinculando o conhecimento a priori com a introspecção. E isso também é um erro, né? Não há nenhuma necessidade em definir ou caracterizar o conhecimento a priori com a introspecção. Normalmente, o que a gente vê na literatura sobre isso, sobre a discussão sobre o a priori, é com relação ao papel que a experiência desempenha no conhecimento a priori, né? Então, também isso seria uma caracterização equivocada, né, sobre isso. Então, dito isso, né, e principalmente esse ponto sobre que o juiz analítico tem uma orientação semântica, né, é que vai justamente a questão da discussão com o segundo ponto que eu queria discutir, que eu falei no começo do vídeo, que era sobre a relação entre juízo analítico e as chamadas propositio per se nota, né, que a gente encontra na Scholastic, né. Eu já vi, inclusive, no compêndio, acho que é da Blackwell, né, sobre lógica medieval, que eles falam justamente isso também, né. Eles equiparam essa noção de proposição per se nota com o juízo analítico de Kant. E essa equiparação não é adequada, né. Por que não é adequada? Porque, como eu falei já anteriormente quando estava falando sobre a caracterização do Porto, a noção de analítico ela tem uma orientação semântica, né? E isso está justamente vinculado com a própria caracterização, a caracterização primária de analítico por Kant, que é a questão do contido, do estar contido, né? E essa questão do contido tem uma orientação claramente semântica, de o conteúdo semântico do predicado está contido no sujeito, ok? E essa orientação semântica não está presente na compreensão de juízo per se nota que a gente encontra
nos escolásticos. Por exemplo, na Suma Teológica a gente vê essa caracterização de per se nota, ok? E qual seria a diferença, né? A diferença é que no juízo analítico, como eu falei, ela está vinculada a uma orientação semântica, enquanto que na noção de propositio per se nota há uma orientação epistêmica com relação a noção de proposição per se nota, ok? Quanto à noção de per se nota, a gente pode fazer uma distinção aqui de duas abordagens da proposição per se nota, né? Uma abordagem que a gente pode chamar de abordagem de orientação, melhor dizendo, né? De uma orientação epistêmica e de uma orientação predicativa. Só que no fundo a gente vai ver que ambas essas duas têm uma orientação epistêmica. A primeira, a propriamente epistêmica, digamos assim, é a vinculação do notum, né? Na primeira é entendido como relativo ao conhecimento, né? Ok? Então, o notum nessa primeira orientação está ali vinculado, por exemplo, com expressões como o notum secundum rationem ou secundum sensum, né? E aí você tem claramente uma relação entre o quod se e o quod nos. E aí claramente você tem uma relação ali conceitual, digamos assim, de noções epistêmicas, né? Que é o notum segundo uma determinada fonte epistêmica de conhecimento, né? No caso, o notum segundo rationem, segundo a razão, ou segundo o sentidos, segundo o senso, né? Todos esses conceitos aqui têm claramente uma orientação epistêmica, ok? A segunda orientação do notum é o que a gente pode chamar de notum predicativo, né? O que eu chamo aqui de notum, vou chamar de notum predicativo. Esse notum predicativo é o que está vinculado aos conceitos de notum nature, notum per accidens e por aí vai, ok? São notos que diz respeito ao âmbito de predicação, né? A aplicabilidade predicativa desse notum, dessa nota, dessa característica, né? O que a gente chamaria hoje de propriedade, né? Então, mas essa também tem uma orientação epistêmica, ok? Então, essa última noção, essa noção do notum predicativo, ela poderia dar a entender, e ela poderia parecer ter uma equiparação com a noção de juízo analítico, mas ela não tem, porque se você for ver, ela não é algo que simplesmente está contido no sujeito, né? Então, por exemplo, uma proposição como uma proposição como o ato precede a potência, né? Claramente não pode ser caracterizado nos termos de Kant como um analítico, né? Você precisa ter conhecimento você precisa ter contato com o real para descobrir essa realidade metafísica, né? Então, a equiparação entre uma proposição per se nota e um juízo analítico claramente não se dá nem nessa última orientação a noção predicativa, digamos assim, do per se nota. Então, basicamente é isso, pessoal. Curtam, né, comentem, se inscrevam no canal, divulguem o canal aí nas suas redes sociais. Eu ainda provavelmente vou lançar um outro vídeo logo no próximo, né, porque na verdade esse seria o vídeo que eu iria fazer propriamente dito, né, seria sobre a metafísica do presépio, né, fazendo algumas elucubrações aqui, algumas investigações aqui, tentando esclarecer a ordem metafísica por trás do presépio. Esse será o próximo vídeo. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.